Fala galera, a aula de hoje é sobre processos de eletrização, tá? E essa parte inicial de eletrostática. Bom, lembrando que a aula de ontem é extremamente importante, então vocês precisam de dominar tanto notação científica quanto vetores para a gente começar a trabalhar nessa parte de eletrostática, é bem importante. Então vamos à aula de hoje. Bom, vocês estudaram aí em Química, provavelmente no primeiro ano, aqueles processos de desenvolvimento da ideia do que a gente concebe como átomo, né? Passando pelos modelos atômicos vigentes, né? O modelo de Dalton, que é conhecido como bola de milhar, depois pelo modelo de Thomson, modelo de Rutherford, enfim. Esse modelo dessa figura aqui não é o modelo mais atual. O modelo mais atual é o da física quântica, mas para estudar os processos de eletrização, a gente vai usar esse modelo como modelo base, tá? Então, qual que é o modelo base? É o modelo de Rutherford-Bohr. Então, no núcleo, nós vamos ter os prótons e os nêutrons, né? Os prótons têm carga positiva e os nêutrons não têm carga elétrica, né? E girando em torno desse núcleo, nós temos os elétrons, né? Vale lembrar que os elétrons têm carga negativa. E em relação à massa, os prótons e os nêutrons têm massa quase 2000 vezes maior do que a massa do elétron. Então, o modelo, sempre que eu estiver falando sobre núcleo atômico, sobre átomos, enfim, sobre esses processos que a gente vai estudar a partir de agora, eu preciso que vocês tenham em mente esse modelo de átomo, que é o modelo de Rutherford-Bohr, tá? Então, vamos lá. Primeiro é importante que a gente entenda o que significa um corpo estar eletricamente neutro. Bom, um corpo eletricamente neutro, ele possui a mesma quantidade de carga positiva e negativa, ou seja, prótons e elétrons, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar, lógico que não tem esse elemento sozinho na natureza, mas vamos supor o oxigênio. O oxigênio a gente sabe que tem 8 prótons, né? E o mais estável, que se eu não me engano, tem 8 nêutrons também no núcleo. Então, para um átomo de oxigênio se encontrar eletricamente neutro, ele tem que ter 8 elétrons girando em torno do seu núcleo. É óbvio que não existe esse átomo de oxigênio sozinho, né? Mas, enfim, se fosse possível, ele teria que ter 8 prótons e, para estar neutro, tem que ter 8 elétrons também ali girando em torno do núcleo. E um corpo ele pode ficar eletricamente carregado, que é a mesma coisa de estar eletrizado. O que significa estar eletricamente carregado? É quando o corpo fica com uma quantidade diferente de carga positiva e negativa, ou seja, ou ele tem mais prótons do que elétrons, ou ele tem mais elétrons do que prótons, né? Se ele tem mais prótons que elétrons, a gente fala que ele está positivamente carregado, e se ele tem mais elétrons do que prótons, ele está negativamente carregado. E o que deve ser feito para um corpo neutro, que a grande maioria dos materiais dos corpos da natureza eles estão neutros, né, para se tornar eletricamente carregado ou eletrizado? Então isso aqui é muito importante, tá? Para a gente tornar um corpo eletrizado, ele tem que ganhar ou perder apenas elétrons. Então, cuidado que com essa questão de ganhar ou perder prótons. A gente vê muito isso aí em exercícios, e o que é uma mentira, porque não tem como o corpo ganhar ou perder prótons, tá? Ter como até tem, mas não é o caso, tá? E aí, unidade de medida de carga elétrica, que a gente precisa de uma unidade de medida. E aí foi definido que se um corpo neutro ganhar ou perder essa quantidade de elétrons aqui, ó, 6,25 vezes 10 elevado a 18, esse corpo ficaria com uma carga de 1 coulomb. Então, por exemplo, se eu tenho um corpo neutro e ele perdeu
essa quantidade de elétrons, né, ele vai ficar com uma carga de 1 coulomb positiva. Agora, se o corpo está neutro e ganhou essa quantidade de elétrons, ele vai ficar com 1 coulomb negativo, tá? Parece muito, né? 6,25 vezes 10 a 18. Só que a gente tem que pensar que o átomo é muito pequeno, então ele tem uma quantidade enorme de elétrons. Então, para um corpo ganhar ou perder essa quantidade de elétrons aí, não é tão assim absurdo não, tá? Pelas dimensões que a gente está falando. Tá, então, fazendo uma regra de 3 simples, e fica até como exercício aí, se 6,25 vezes 10 a 18 é 1 coulomb, em homenagem ao camarada que estudou muito essa área da eletricidade, a gente vai até ver nas próximas aulas que existe até uma lei, né, de atração, que chama lei de Coulomb, mas isso é cenas para os próximos capítulos. Qual que seria a carga, então, de um elétron apenas? Então, você faz uma regra de 3 simples, 6,25 vezes 10 a 18 é 1, então, 1 elétron é x. Fazendo essa regra de 3, e fica aí a dica, fica como exercício, vocês vão encontrar isso aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então, essa é a carga que a gente chama de carga elementar. É a carga de apenas um elétron, ou um próton. Que a diferença da carga do próton para o elétron é só o sinal. O valor da carga vai ser sempre o mesmo, tá? Então, por exemplo, o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que existe na natureza. Então, ele tem um próton no núcleo e um elétron orbitando esse núcleo. Se esse átomo de hidrogênio perder esse elétron, ele vai ficar só o núcleo do próton sozinho. Então, ele está carregado positivamente. Com qual carga? Com essa aí, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Agora, imagine que esse átomo de hidrogênio ele receba um elétron. Então, ele fica com um próton e 2 elétrons. Então, ele tem uma carga negativa a mais do que a carga positiva. Então, nesse caso, ele ficaria carregado com menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? O que significa dizer que a carga ela é quantizada? Que ela só existe valores definidos, valores inteiros. Um exemplo bem simples para vocês entenderem o significado de quantizada. Imagine que você pega um cofre e ao longo do ano você vai depositar só moedas de R$1 dentro desse cofre. Quando chegar no final do ano você for quebrar ou abrir esse cofre, você não pode encontrar, por exemplo, R$ 750,50, porque você colocou lá no cofre só moedas de R$1. Então, não importa quanto de dinheiro você tenha lá dentro, mas você tem certeza que é um múltiplo de R$1. 751, 752, enfim. E a carga também é assim que funciona, ela é quantizada, ela só existe valores inteiros. Então, por exemplo, um corpo ele não pode perder 10 elétrons e meio, ou ele vai perder 10 ou ele vai perder 11, tá? Então, a gente vai usar essa formulazinha aqui para achar a carga, que é o Q, medida em coulombs do corpo, vai depender do número de elétrons que o corpo ganhar ou perder, né? E esse E aqui vai ser sempre o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, vamos fazer um exemplo. Qual que é a carga elétrica de um corpo inicialmente neutro? Então, ele inicialmente tinha a mesma quantidade de carga positiva e negativa, e ele perdeu 300 trilhões de elétrons. Então, 300 trilhões é esse número gigantesco aqui, ó. Então, na aula de ontem, né, vocês viram que para escrever esse número em notação científica, a gente pega a vírgula que estaria aqui, né, à direita do último número, e anda com ela até esse número ficar entre 1 e 10, né, que é o 3. E para pegar ela daqui e trazê-la para cá, eu andei 14 casas decimais para a esquerda. Então, está o 14 aqui como expoente. Então, esse corpo, ele perdeu essa quantidade de elétrons. Beleza. A carga de um elétron só é essa aqui, ó, a carga elementar. Sempre vai ser isso. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Beleza. Então, qual que é a carga adquirida por esse corpo? Então, eu vou multiplicar a quantidade de elétrons que ele perdeu pela carga de um único elétron. Então, vai ficar, ó, multiplicação coeficiente com coeficiente, né? E potência com potência. Conserva a base, somos expoentes. Então, continuando, aí vai ficar 4,8,
né? Vezes 10 elevado a menos 5, tá? E aí, isso aqui tem notação científica, mas a gente tem que começar a trabalhar também com esses submúltiplos aqui, tá vendo? O que que eu fiz? Eu peguei a vírgula, andei ela uma casa para a esquerda, né? Não, aqui tá errado, tá? Agora que eu tô percebendo. Eu deveria andar ela para a direita. Aí quando eu ando ela para a direita, fica 48 vezes 10 a menos 6, tá? Então isso aqui não é 0,48 vezes 10 microcoulomb, seria 48, tá? Então isso aqui está errado, tá? Cuidado aí, eu vou tentar consertar para a próxima aula. Tá. Então olha só. Diferença entre condutores e isolantes, né? O condutor, ele possui uma grande quantidade de elétrons livres. Vocês conhecem aí do dia a dia que os metais são bons condutores, cobre, prata, ferro, enfim. E existem também os materiais que são chamados de isolantes ou dielétricos. Eles não têm uma grande quantidade de elétrons livres, eles têm pouquíssimos elétrons livres. E os exemplos de isolante é borracha, vidro, isopor, água destilada, enfim. Então, falando sobre estrutura, a diferença dos condutores e dos isolantes é a quantidade de elétrons livres que eles possuem. E esses elétrons livres, eles podem ter mobilidade dentro do material, né? Então, eles podem se movimentar dentro do material. Então, os metais, os elétrons podem, e os condutores não. Eles não podem, não têm essa mobilidade. Tá, e aí tem dois fenômenos que acontecem com os condutores, que é a indução, e com os isolantes, que é a polarização. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui um objeto B condutor neutro, ou seja, tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, e eu vou aproximar um corpo negativamente carregado, que a gente chama de indutor. Quando esse corpo aproxima, os elétrons livres aqui desse corpo vão ser repelidos, vão se afastar dessas cargas negativas, né? Então eles tendem a ficar nessa extremidade esquerda do corpo, o mais longe possível desse corpo que está negativamente carregado, né? Só de vocês lembrarem aí que essa ideia de opostos se atraem vem aqui da física. Positivo atrai negativo, e positivo com positivo, negativo com negativo se repele, né? Então, essa separação de carga que acontece nos condutores na presença de um indutor ou de um corpo carregado, isso aqui a gente chama de indução. Reparem que esse corpo não ganhou e nem perdeu elétrons, então ele continua neutro. Só que as cargas elas estão separadas. Aqui tem um excesso de carga negativa e aqui tem um excesso de carga positiva, já que os elétrons que estavam rodeando essas cargas foram para outra extremidade. Então isso se chama indução. Isso só acontece nos materiais que são condutores. Já nos isolantes, ó, então aqui eu tenho um material isolante, não tem uma quantidade apreciável de elétrons livres, só que as moléculas que são polares, elas estão aleatoriamente distribuídas. Quando a gente aproxima um corpo carregado desse isolante, essas cargas elas vão se ordenar, elas vão se organizar. Elas continuam nos mesmos lugares, mas agora de forma organizada. De maneira que essa extremidade fica só carga negativa, porque está sendo atraído aqui pelas cargas positivas, e nessa outra extremidade ficaria só cargas positivas, né? Então, essa organização de cargas que acontece nos materiais isolantes apenas, nós chamamos de polarização. Então, a indução acontece só em condutores e a polarização acontece só em isolantes ou dielétricos. Bom, processos de eletrização. Existem basicamente 3 processos, né, que nós já citamos: atrito, contato e indução. E agora a gente vai estudar detalhadamente cada um deles, tá? O atrito é quando você pega 2 corpos, aqui tá o exemplo do vidro com a lã, e você vai esfregar um no outro. Quando você esfrega um no outro, você deixa um muito próximo do outro. E acaba que eles têm a possibilidade de trocar elétrons, né? Então, sempre no atrito, um corpo vai ganhar elétrons
e outro vai perder. Necessariamente a mesma quantidade, né? Então vamos pegar um exemplo de uma partida de futebol. Tem 3 resultados possíveis: vitória, derrota e empate. Se um time ganhou, o outro tem que ter perdido. Fato. E isso acontece aqui, né? Se um corpo ganhou elétrons, o outro tem que ter perdido exatamente a mesma quantidade, que um passa para o outro. E aí existe uma série que se chama série triboelétrica, que serve para a gente saber, quando eu atrito 2 materiais, quem que ganha e quem que perde. Não precisam de decorar isso aqui não, tá? Geralmente os exercícios, eles já que caem, né, no caso sobre essa série, eles já dão os materiais e só pede para você analisar. Geralmente, eu já vi, inclusive até questão do Enem, eles o vidro com a lã e a borracha com a seda, aí geralmente a gente tem que saber de cor. Mas os demais materiais acho que não tem necessidade não. Por que eu falo que tem que saber de cor? Porque olha só o exemplo que foi dado aqui, ó. Atritou vidro com lã. Quanto mais acima na tabela, na série, maior a facilidade de perder elétrons. Consequentemente, de ficar carregado positivamente, já que perdeu elétrons. E quanto mais abaixo na tabela, maior a facilidade em receber esses elétrons, ou seja, se eletrizar negativamente. Então, quando a gente atrita vidro com lã, o vidro perde elétrons e a lã ganha. Então, depois do atrito, o vidro fica positivamente carregado e a lã ficaria negativamente carregada, né? O outro par que eu citei para vocês é a borracha com a seda. Não tem borracha aqui, ó, mas seria um dos últimos aqui da tabela. Então, ao atritar seda com borracha, a borracha iria receber elétrons e a seda perder. Então, a seda ficaria positivamente carregada e a borracha negativamente carregada. São os pares clássicos aí de eletrização por atrito. Então, é isso. Então, vamos fazer um exercício, ó. A tabela a seguir mostra a série triboelétrica, tá vendo? Já tem os materiais aqui e fala para cima positivo e para baixo negativo. Então, os materiais acima são fáceis de perder elétrons e os materiais abaixo são fáceis de receber esses elétrons. Tá? Vamos ver o que o exercício pede. Por meio dessa série, é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material quando são atritados entre si. Beleza. O isopor, ao ser atritado com lã, fica carregado negativamente. Então, vamos de novo aqui, ó. Isopor, cadê o isopor na tabela? Tá aqui. E lã. Então, ó, a lã perde elétrons e o isopor ganha. Por isso que ele fica carregado negativamente. Então, o exercício já até deu essa dica. Então, o vidro, ao ser atritado com seda, ficará carregado. Beleza, então vamos analisar. Vidro é o segundo aqui da tabela. E seda, é seda mesmo? Isso, seda. Então, vidro com seda. Então, a seda vai receber elétrons, o vidro vai perder elétrons. Então, o vidro, depois do atrito, fica carregado positivamente e a seda fica carregada negativamente. Então, o que transfere de um corpo para outro são sempre elétrons. Então, nesse caso, o vidro fica positivamente carregado porque ele perdeu elétrons. Aqui está vendo? Clássico. Ó. Ganhou prótons. Isso não existe. Ou melhor, não existe para processos de eletrização. Então, a resposta correta a esse exercício seria a letra B, de bucéfalo. Bom, continuando. Uma nova forma de carregar um objeto eletricamente neutro é por contato. Tá, então aqui eu tenho um corpo condutor neutro, aqui um corpo condutor eletricamente carregado negativamente. Beleza. Quando a gente encosta um no outro, aí tem que ter o contato em si, ele acaba passando parte dos elétrons que ele tem em excesso, ele vai passar para o corpo A. Então, quando eu afastar o corpo B do corpo A, olha a situação. A estava neutro, ou seja, mesma quantidade de carga positiva e negativa. Durante o contato, ele recebeu elétrons. Então, no final das contas, ele vai acabar ficando com mais carga negativa, já que ele recebeu elétrons durante o processo do contato. Ele vai ficar negativamente carregado, igual a carga igualzinha do corpo que encostou sobre ele, né? E reparem que a carga do corpo B ela diminuiu, ó, né? Porque parte dessa carga passou para o corpo A. E aí tem uma observação muito importante, ó.
Se os corpos forem idênticos, e somente se eles forem idênticos, quando a gente encosta um no outro, essa carga vai se dividir igualmente, né? Então, idêntico, gente, entenda pelo corpo do mesmo tamanho, do mesmo material, enfim, tudo igualzinho, tá? Caso os corpos não sejam idênticos, a quantidade de carga vai depender do raio, tá? Por exemplo, se for de formato esférico. Então, quanto maior o raio, maior a quantidade de carga que ele consegue acumular. Então, se, por exemplo, você tem duas esferas, um raio o dobro da outra, então significa que essa consegue acumular o dobro de carga dessa, né? Mas a grande maioria dos exercícios, 96,63%, os objetos são idênticos, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Três esferas idênticas, é o que eu acabei de dizer, são exatamente iguais, o mesmo tamanho, mesma massa, mesmo volume, tudo igual, muito leves, estão penduradas por fios perfeitamente isolantes, então não pode passar elétrons por eles, eles não permitem a passagem de elétrons. Tá, em um ambiente seco, isso é importante, porque em um ambiente seco, se o corpo adquirir carga, ele vai manter carregado. Em um ambiente úmido, se o corpo adquirir carga, ele vai perder essa carga facilmente pelas gotículas de água que existem no ambiente, né? É por esse motivo que os alunos sempre perguntam: professor, por que eu tomo muito choque em shopping? Porque em shopping tem ar-condicionado, o ar-condicionado deixa o clima mais seco. Então, quando você anda, você adquire carga por atrito e acaba tomando choque, né? Encostando nos lugares e descarregando. Tá, conforme mostra a figura. Em determinado instante, a esfera A, que tem carga de 20 aqui, ó, microcoulombs. A gente vai usar isso aqui demais, tá, gente? Não precisam de decorar, mas esse micro aqui é 10 a menos 6. Vocês vão ver que pelo tanto que a gente vai usar, rapidinho vocês vão saber que é 10 a menos 6, mas não precisa de ficar decorando, não. Toca a esfera B, que tem menos 2 microcoulombs, e após alguns instantes afasta-se e toca na esfera C, que tem carga de menos 6 microcoulombs, retornando à posição inicial. Então, a gente tem dois processos de contato. Primeiro, você encosta A com B, afasta. Depois, pega A e encosta em C. Tá. Após os contatos descritos, as cargas de A, B e C são, respectivamente, iguais a. Todas estão em microcoulombs. Então, o processo de fazer o exercício é esse aqui, ó. Primeiro, a gente vai encostar o corpo A com o corpo B. Então, sempre eles são idênticos, né? Então, qual que é a carga total disponível? Eu vou pegar a carga do A e a carga do B e vou somar as duas. Não podemos esquecer dos sinais. Então, o A tem carga positiva de 20 e o B tem carga negativa de 2. Então, somando os dois vai dar 18. Então, eu tenho uma carga total de 18 microcoulombs. Como os corpos são idênticos, o que vai acontecer? Essa carga total vai se dividir igualmente entre os dois, né? Então, quer dizer que o corpo A vai ficar com 9 microcoulombs e o corpo B também com 9 microcoulombs após esse contato. Então, o primeiro contato foi feito. Agora, eu vou pegar a esfera A, que está com 9 microcoulombs, e vou encostar na esfera C, né? Que, de acordo com o enunciado, tem menos 6 microcoulombs. Então, de novo, ó, qual que é a carga total que está disponível agora? 9 da A, positiva, com menos 6 da C. Então, somando os dois, vai dar 3 microcoulombs. Tá? Sempre soma, nunca esquecendo dos sinais. Tá? Então, tem 3 microcoulombs disponíveis para se dividir entre as duas esferas. Já que elas são idênticas, a metade vai para o A e a metade vai para o C. Ou seja, após o contato, cada uma fica com 1,5 microcoulombs positiva. Então, depois desses dois contatos, da esfera A com a esfera B, posteriormente com a esfera C, a carga das esferas seriam, né? A 1,5, a B ficaria com esses 9 aqui, e a C ficaria com 1,5. O que nos daria como resposta a letra A, de Iron Maiden. Então, é isto. Então, assista essa aula quantas vezes vocês acharem que seja necessário. E, caso tenham dúvidas, eu peço, por favor, que vocês entrem em contato comigo. Então, é isso. Até mais. Fiquem com Deus.